Jogo Aberto Paraná. Oferecimento Esporte Tênis. Onde tem, não tem pra ninguém. 15 lojas na cidade. Quinta-feira estamos chegando com o penúltimo Jogo Aberto Paraná deste ano de 2011 e por isso mesmo vamos dar início às retrospectivas, para você se lembrar de tudo que aconteceu com o seu time nesta temporada. Você tem boas lembranças de 2011, Pedrita? Olha, algumas e outras não, né? Infelizmente. Mas a gente já vai falar desse assunto, agora eu quero que você preste muita atenção nesse recado. E agora preste muita atenção porque a promoção dessa semana é imperdível. Você pode ganhar um tênis oficial da Nike, presente da Sport Tênis e do Jogo Aberto Paraná. Esse tênis que você está vendo aí na telinha. Para você participar é muito simples. Mande uma mensagem via SMS, e-mail ou Twitter respondendo o porquê que você está ligadinho aqui na gente. A resposta mais criativa, até sexta-feira, leva esse tênis lindíssimo que você está vendo. E a Sport Tênis também está com uma super promoção de tênis, como esses dois modelos da Nike que você está vendo aí por apenas R$ 199,90. A promoção vai ser válida enquanto durarem os estoques, então seja esperto e corra o mais rápido para a loja da Sport Tênis e garanta o seu. Bom, então vamos começar lembrando tudo o que aconteceu com o Atlético, que teve um ano terrível em 2011. 2011 entrou para a história do Atlético como um dos piores anos do clube. E era difícil imaginar o que poderia ocorrer. Afinal, o Furacão quase foi a Libertadores em 2010 e manteve o técnico Sérgio Soares, apesar de vender Chico, Rodolfo e Neto. Mas a estreia contra o Arapongas no Paranaense mostrou que a temporada seria difícil. Goleada no Atletiba e derrota até para o Rio Branco do Acre. Não demorou até que o Furacão demitisse Soares e trouxesse Geninho. As coisas melhoraram um pouco, mas mesmo assim o time não emplacava. E após uma vitória de virada sobre o Paraná na Vila, a surpresa, Geninho foi demitido. Comunicar oficialmente que é a minha última passagem pelo Atlético, então isso não é uma despedida, isso é um adeus. Adilson Batista comandaria o Atlético dali em diante. E a intenção é melhorarmos, né? Qualificar. A derrota por 3-0 para o Coritiba em casa mostrava o time iria sofrer no Brasileiro. Já falei desde que cheguei que nós precisamos melhorar. Vocês lembram que eu falei para vocês quando eu cheguei no Atlético que nós precisávamos melhorar? Não melhorou. O time acabou eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, mesmo sem perder para o futuro campeão. Nos bastidores, polêmica. A política fervia com acusações mútuas entre o então presidente Marcos Malucelli e Mário Celso Petralha. Vovô, eu não aguento mais perder por Curitiba, vovô. A diretoria adiou o início das obras da Copa na Arena. O time jogaria o Campeonato Brasileiro todo em casa, mas a má fase persistiu. Com jogadores descompromissados ou tecnicamente incapazes, o Atlético ficou 9 jogos sem vencer, com 7 derrotas no período. As derrotas custaram os cargos de Ocimar Bolicenho, então gerente de futebol, e principalmente do técnico Adilson Batista. Infelizmente não estamos conseguindo realizar aquilo que queríamos, né? E eu sei que é um momento difícil, mas eu acho que pensando próprio bem do clube, né? Então tomei a decisão ali de, conversando com o presidente, de sair, né? A primeira vitória veio contra o Botafogo, pelos pés do uruguaio Morro Garcia, trazido como o jogador mais caro da história do futebol paranaense pelo novo gerente de futebol, Alfredo Ibiapina. Morro acabou sendo pego no antidoping por cocaína, mas foi inocentado. Já Ibiapina foi suspenso por invadir o gramado contra o Palmeiras. E então Renato Gaúcho assumiu o Atlético na lanterna do campeonato. O badalado técnico chegou com a marra de sempre. Renato comandou o Furacão por 13 jogos. Com ele, o time deixou a zona de rebaixamento pela única vez no ano, ao vencer o Cruzeiro.
mas voltou ao empatar com o América Mineiro em casa. E após o empate no Atletiba do Couto, quando foi expulso, Renato pediu demissão. O Fredo viajou hoje pela manhã, mas também não sabia do que o Renato ia sair na hora do almoço. O caminho era sombrio e chegou Antônio Lopes, o 6º técnico no ano, contando com Leandro Nils, que dirigiu o time no estadual. Mesmo a situação estando crítica, eu tenho certeza que a gente pode tirar o Atlético dessa situação. O Atlético perdeu pontos importantes e jogos decisivos. O rebaixamento era iminente. Os adversários tropeçavam, mas o Atlético não aproveitava. O empate com o Cruzeiro, com o erro da arbitragem em Minas, acendeu o sinal vermelho. No jogo mais importante do ano, apatia e fracasso. O time perdeu para o já rebaixado América Mineiro e caiu moralmente. Temos ainda condições, estamos dependendo de 2 resultados, mas tem condições de trabalhar para ganhar do Coxa. No Atletiba decisivo, o consolo de atrapalhar o Coritiba na Libertadores. Mas com a goleada do Cruzeiro no estranho Clássico Mineiro, não teve jeito. Atlético rebaixado para a Série B após 16 anos. Esse é o resumo do ano do Atlético. Qual a imagem de tudo que vocês viram ali que fica para vocês do ano? É do rebaixamento, né, Napo? Desorganização total. Depois que o Ocimar saiu, o Atlético não teve um diretor de futebol capaz, né? Porque o Biapina nunca foi diretor de futebol, né? Não entendia como que é estar ali, como é que é lidar com os jogadores. Desorganização, falta de planejamento, foram 6 treinadores, uma bagunça geral no Atlético, né? E o resultado não poderia ser diferente, né? Não tem jeito. O time que ficou na zona de rebaixamento o campeonato inteiro, depois de 16 anos cair, é triste mesmo, porque o Atlético vai ter que se reerguer aí de um patamar onde já estava, né? Um patamar altíssimo. O que ficou complicado, me chamou muita atenção durante esse ano, até nos blogs a gente colocava e comentava muito na 91 Rock, e aqui no Jogo Aberto, direto, né, é que o Atlético sempre esteve na zona do rebaixamento e nada foi feito para que isso mudasse. Torcida passiva, diretoria, a troca, Napoleão, torcedor atleticano, a troca de comandantes na sua comissão técnica. Quer dizer, sempre para pior. Nunca procurando alguém melhor, nunca. Quando encontrou o Renato Gaúcho, não conseguiu segurar. Para mim, o único treinador competente é o Renato Gaúcho. Nada foi feito, né? Eu acho que muita coisa foi mal feita. Mal feita, né? Pois é, eu acho que o que foi escolhido o caminho foi complicado. O Renato veio aqui, tomou um troquinho, né? É o contrato dele, ninguém pediu para o Renato. Claro. Aliás, o Renato não pediu para estar aqui, pediram para que ele viesse, né? Foram atrás, mas a gente viu ali um lance até de marotice do Renato, quando ele foi expulso no Atletiba, por exemplo. Foi viajar para o aniversário da filha, então, né? Aí, para mim, faltou comando ao Atlético. Faltou. E profissionalismo do Renato também, né? E não é a troca de treinador que o Atlético fez alguma coisa, trocou de treinador. Isso não ajuda, o Gerson mesmo falou. A troca de treinador não é o suficiente para ser alguma coisa. Prejudica, o jogador não consegue dar sequência no trabalho, entender a forma que o treinador quer. Só prejudica. Quanto mais troca, mais prejudica. Agora, ainda sobre essa coisa do comando, eu me lembro que em determinado momento do ano, o Atlético tinha lá crises internas com o Madison, por comportamento. E isso não veio a público claramente, ninguém quis falar, mas ele ficou no time muito tempo. Amidalites, né? E outras. A incapacidade técnica do Rafael Santos e de muitos outros, mas o Rafael Santos, que é o símbolo da incapacidade técnica desse time do Atlético, ficou o tempo todo aí à disposição. O dinheiro que tinha disponível para trazer reforço foi gasto em um único jogador que não deu resultado também. E de qualidade técnica duvidosa também, sem contar o que a gente já ouviu dizer por aí, né? Que foi, até na época das eleições, muita coisa foi levantada. Né? A sucessão de erros que culminou na queda para a segunda divisão. Né? Existiu uma esperança, Pedrito, desculpe, muito grande do torcedor atleticano de que o milagre de outros anos acontecesse, Napoleão. Vai mal até o final, ganha 3, 4 seguidos e escapa do rebaixamento. Gente, não é por aí, não é? O futebol tem que ser planejado, tem que ser profissional. Eu sou completamente contra isso. Vou no co-irmão, no rival, no Curitiba. Um jogo apenas do ano no G5. Aí quer lamentar não subir para a Libertadores? É a mesma coisa. Você passa o ano inteiro numa zona de baixamento, meu amigo. Não dá para reclamar. Se você planta tomate, é tomate que você vai colher. Não queira colher morango. Não tem jeito. É complicado. Perfeito. E amanhã nós vamos ver a retrospectiva do Curitiba, também do Paraná. E acho que esse choque comparativo entre a gestão, especialmente do Curitiba, que vive um momento muito diferente,
e a do Atlético e do Paraná é o carimbo de 2011 no futebol paranaense. E não é vergonha para ninguém. O Atlético vai ter que pegar a lição do Curitiba, vai ter que ver como exemplo o Curitiba. O Curitiba caiu de uma forma trágica e voltou bem e foi destaque. É isso aí, se reerguer agora, né, gente? Olha, no próximo bloco a gente vai relembrar os principais fatos do futebol paranaense, mas agora confira esse recado. Dicas de saúde. Oferecimento Sport Tênis. Eu tô aqui com a Marili, a gente está fazendo o quadro Dicas de Saúde com o apoio da Sport Tênis e essa semana a gente está falando sobre alimentação. Bom, Marili, hoje eu quero saber o seguinte, anabolizantes, o que eles causam no corpo da gente? A gente vê pessoas que morrem de maneira trágica, né, com câncer no fígado, que elas acabam, né, fazendo um mal terrível e a gente lamenta ainda que isso tenha para vender e que ainda tenham pessoas do meio esportivo que ofereçam isso, porque isso para mim é quase que nem uma droga mesmo, né? Tá, outra coisa que eu quero saber, Marili, suplementos alimentares. Quando que deve ser usado? Quem que pode usar? Todo mundo é liberado ou não? Quando que eu devo usar um suplemento, né? Quando que eu devo suprir alguma coisa? Quando eu já estou ou vou estar carente dela, né? Então vamos pensar em atletas mesmo ou pessoas que têm uma prática constante de exercícios, né? Olha, esse bate-papo na próxima Dica de Saúde vai continuar, então fique ligadinho com a gente. Dicas de saúde. Oferecimento Sport Tênis. Quer curtir um aconchegante momento a dois? O Êxtase Motel tem tudo o que você precisa. São várias opções de suítes com todo o conforto, segurança e privacidade que você deseja. E de segunda a quinta, das 7 às 9h30, café da manhã é cortesia. Êxtase Motel, Rodovia dos Minérios, quilômetro 1.